Parafraseando Serkan Bolat, Cihan Ed Se Burada. O que é que eu quero dizer com isso? Que se a história do romance de Han encontra-se em um ponto confuso de indefinição, então, meu povo, é momento de nós, do seu fandom, nos apegarmos apoiando Kerem Bürsi Hancerçal, não por sua história de vida pessoal, mas por sua capacidade profissional. Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Falan Filão. Nosso canal fala sobre o universo das séries turcas e hoje nós vamos falar sobre as notícias mais recentes sobre Hande Erçel e Kerem Bürsi, além de explorar umas coisinhas mais de suas vidas profissionais. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Nessa entrevista mais recente, Kerem diz que as pessoas precisam mudar sua mentalidade em relação a se preocuparem tanto com a vida pessoal dos artistas, quando há coisas mais relevantes para se falar. Eu sei que eu já falei exatamente com essas mesmas palavras em outros vídeos do canal de que ele iria usar isso como escape, como desculpa, para não negar e nem confirmar o rompimento de sua relação com Hande. Lembram? Vejam só, um trechinho do que eu falei. Há temas mais importantes do que a vida privada deles. Mas, pessoal, hoje eu não vou explorar essa argumentação para evitar ser muito repetitiva. Então, o que eu vou fazer? Eu proponho a gente olhar por outro ângulo essa questão. Bir tık bu konuyla alakalı bence kafa yapımızı değiştirmemiz lazım. Yani o kadar çok önemli şey var ki bu değil. Bu değil. Yani ben de onun yerini almak istemiyorum. Çünkü gerçekten ülkemizden tutun dünyada büyük ciddi olaylar var. O yüzden benim özel hayatım onların yanında hiç önemli değil. Hiç de bir önemi yok. Então, fazendo isso, olhando por um outro ângulo, o que ele diz coincide com o que a nossa amiga do canal, Manana Turmanidze, não sei se é assim que se pronuncia, ela comentou. Em um trechinho ela diz: estou interessada em como eles atuam em diferentes gêneros, como eles transmitem diferentes personagens. Eu quero acompanhar sua criatividade e progresso criativo e ficar feliz com isso. O amor ou fanatismo com o ator não deve ser nutrido pelas histórias de sua vida pessoal, e sim nutrido por seu talento. Assim, quando perguntaram sobre a diferença entre a Turquia e o exterior, Kerem não soube explicar bem o que queria dizer, usou a palavra relaxados, mas eu acho que ele quis fazer uma crítica a essa cultura da valorização da fofoca que é muito própria da Turquia. Daha rahatlar. Fica claro isso quando Kerem diz que eles sabem que há coisas mais importantes na vida. Yani bence o kadar ciddiye almıyorlar. Çok şey önemsemiyor. Yani hayatta daha önemli şeylerin olduğunu farkındalar. Também quando comenta que as pessoas se conhecem, imediatamente na Turquia surgem notícias sobre amor ou algo do tipo, e que isso é completamente errado. Só faltou dizer o quão primitiva é esse costume. Haberleri yani yanlış. İnsanlar tanışır, insanlar bir Inclusive, esta foi a resposta que ele deu para quando perguntaram sobre aquele boato de que ele estaria namorando com a Stephanie Caio. bence şey yani yok hiç oraları. Ao contrário de Hande, que soube se sair das perguntas mais indiscretas sem dizer uma palavra, Kerem, ainda que de forma desajeitada, acabou negando tal boato. Falo que foi de forma desajeitada porque ele hesitou um pouco para responder. Eu penso que ele poderia ter sido mais incisivo ao dizer o não. Acontece, meu povo, que Kerem tem dificuldade de lidar com essas situações. Como eu já disse,
Não é que ele não minta, o problema está que ele não sabe sustentar a mentira, porque ele se enrola todo. Eu não estou dizendo que ele mentiu quando falou não. O que eu quero dizer é que ele tinha que arranjar um jeito de se sair dessas perguntas de cunho privado, porque assim foi orientado a fazer, para poder evitar ter que falar de Randy, e por isso ele se enrola todo. Vale lembrar que ele reforça essa negativa quando comenta que basta aparecer conhecendo alguém que é certeza que vão noticiar como um novo caso de amor ou algo do tipo, deixando claro que só conheceu a Stephanie Caio. Haberleri hemen bilmem ne haberleri yani yanlış. İnsanlar tanışır. Porém, em entrevista, a Stephanie Caio não confirmou, mas também não negou a suposta relação com Kerem Bürsin, embora tenha confirmado seu término com Max Iglesias. Lo conozco mucho, entonces digamos que todavía no lo he conocido muy bien. Como ela falou, eu ainda não o conheço bem, esse ainda foi interpretado como se ela estivesse dizendo que eles estariam se conhecendo, o que ganha uma conotação de possível relação no futuro. ¿Todavía? 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 É tanto, pessoal, que a apresentadora repete o todavia e já emenda na ideia de um possível triângulo amoroso. Mañana os lo contamos todo sobre este triángulo amoroso. E quando a Stephanie teve a oportunidade de pôr um ponto final nesses rumores, o que é que ela faz? Diz que não quer falar sobre isso. Prefiero no hablar de eso ahora, que... No, prefiero no hablar de ese tema. O que não pegou bem para ela, pois Kerem lá do jeito dele negou tal possibilidade. Na verdade, ambos, tanto Kerem quanto a Stephanie, foram atacados nas redes sociais por terem tido tais posturas. Y yo creo que el amor va a estar ahí toda la vida. Lo que se acaban son las relaciones. Criticar a Stephanie Caio por ela não ter negado a relação, pois em tese ela estaria se aproveitando dos rumores para se promover, sem se preocupar em prejudicar Kerem, que teria namorada. Também criticaram o Kerem por ter negado a suposta relação com a Stephanie, chamando ele de covarde, pois segundo essas pessoas, ele estaria com medo de perder fãs e seguidores. Enfim, pessoal, um rumor que já estava quase que em baixa na Turquia ganhou força depois da recente entrevista com a Stephanie, mesmo Kerem praticamente ao mesmo tempo negando. Voltaram inclusive a questões antigas, como ela, diferente de Randy, estaria disposta a casar imediatamente se Kerem quisesse, entre outros impropérios. Yo creo que en una pasarela otra vez sí. En mi vida no lo sé. Bom, o que eu acho disso? Que quando ela não nega imediatamente, ela está sim, meu povo, alimentando esse rumor. E que Kerem, embora ele realmente tenha negado tal relação, ele deveria ter sido bem mais incisivo em sua resposta. Mas, apesar disso, eu estou segura de que eles não têm relação amorosa nenhuma. Hanker pode até ter rompido. Essa ideia hoje em dia, diante das atuais circunstâncias, é até aceitável, embora eu ainda acredite que a situação não é como parece. Mas, meu povo, que não há nada entre Kerem e essa atriz, não há. Got issues, yeah, bitch, I got issues. W, Vogue, Cosmo, I got issues. I love with some Barbie dolls, sticking the stuff.
Existem várias razões para eu pensar dessa maneira, mas eu vou falar o mais bobo e superficial de todos. A atriz é linda, talentosa, extrovertida, mas não faz o tipo de Karen. Não riam. Parece um argumento bem infantil, eu sei. Mas acreditem, é eficaz. Eu pesquisei muito sobre as relações anteriores de Karen para fazer os vídeos dessa playlist do Bônus 9, Minha Vida Antes de Você. E ele parece se interessar por perfis físicos e de personalidade muito específicos, sabe? Ele gosta de mulheres que vai se descobrindo as suas belezas. Saibam que não é porque a pessoa é linda que vai nos atrair. A atração é algo bem mais complexo. Pelo pouco que vi essa atriz, nem de longe ela faz o tipo de Karen. Somente em seu discurso sobre a mulher me fez lembrar dele. Porém, saibam, as pessoas procuram o seu complemento para ser feliz e não o seu espelho. Siempre, la fortaleza de la mujer hay que reconocerlo. Quanto a Randy, penso o mesmo. Ainda sigo achando que Kaan deve ser apenas um amigo querido de muito tempo. Pessoal, eu sei que esse vídeo de hoje está muito opinativo, mas é porque a circunstância me obriga a que assim seja. E você, o que é que você pensa sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, pegue sua taça de vinho e vamos trocar ideias assim como se fôssemos comadres. Randy foi para Londres e, para surpresa de todos, o que é que aconteceu? Kaan posta fotos comprovando que também estava por lá na mesma época. E isso gerou muitos julgamentos não tão simpáticos em relação à situação. Na verdade, Randy e Kaan foram muito insultados nas redes sociais. Nesse Insta, a administradora tenta explicar que não é porque estão na mesma cidade que formam o casal. E comprova que os espetáculos que eles postaram não eram os mesmos. Diante disso tudo, eu confesso que acho questionável que tanto Kaan quanto a Stephanie não se manifestem se realmente eles não estiverem nessa suposta relação amorosa. Eles deveriam, sim, negar esses rumores. Elden ayrılan Kerem Bürsin, Perulu oyuncu ve şarkıcı Stefani Kayo ile aşk yaşıyor. Randy e Kaan têm sido mais atacados porque Karen, de alguma forma, negou os rumores. Mas a gente deve levar em conta que dois amigos podem ir juntos jantar, dançar, passear, assistir um espetáculo, certo? Ou nós também passamos a ter uma mentalidade conservadora? Eu não estou aqui querendo entrar na questão deles serem adultos e Randy, supostamente, ser solteira. E não ter a obrigação de se explicar para ninguém. Porque, gente, eu estou defendendo a tese de que eles só são amigos. E não porque ela não teria esse direito, que fique claro. Temos que levar em conta que eles não podem ficar refém da opinião dos outros, nem mesmo do seu fandom. Toda a minha insatisfação dos vídeos anteriores fazia referência apenas ao fato de que seria mais digno e respeitoso com todo mundo que eles oficializassem o suposto rompimento com uma nota, e não com essa papagaiada de pararem de se seguir. Mas, infelizmente, eu tenho visto fãs revoltados porque a história do romance de Hanker não tem se desenvolvido como eles querem, e por isso já vi até quem está cortando laços com eles. Retomando aquele comentário da nossa amiga do canal, Manana Turmanidze, nosso carinho, nossa admiração deve ser primeiramente pelo talento das pessoas que formam o casal Hanker, ainda que a gente continue torcendo por eles enquanto casal. O mais importante é se prender em sua vida profissional. Por exemplo, comemorar que Randy, mesmo estando no olho do furacão, continua brilhando em seus projetos.
Her köşesi beni senle istiyor. Nocturne, nocturne. E que Keren continua nos surpreendendo com seu talento ao realizar seus sonhos. Essa entrevista foi do evento de promoção do livro Sizin Oykunuz de Umut Sabuncuoğlu. Projeyi anlattığımda yaklaşımı gerçekten her şey çok güzel. Esse livro, que em português seria Suas Histórias, é um projeto para doação para meninas que sofrem dificuldades financeiras na educação. Consta de histórias escritas por 15 famosos, entre eles a que escreveu Keren sobre o seu nome, que tem o título İsmi Keren, Keren Gibi. Biraz da değişik, isminizle ilgili Evet. neler bahsedersiniz kendi hikayenizden? Ya benim için ya açıkçası E olhem só como o universo conspira. Em dezembro eu fiz um vídeo, o bônus 19, que fala justamente sobre o significado dos nomes de Keren, de Hande e o de Ganzi. Kareem. Kerem. Resumindo, o seu nome significa generosidade. Ah, pessoal, segundo sua irmã Melis, Keren é um excelente escritor. Inclusive, ele também escreve roteiros. Falando nisso, ainda nessa entrevista, ele prometeu que em breve iria ter boas notícias sobre seu próximo projeto. Dizi olur. E confirmou que há muitas propostas para projetos no exterior, em especial Espanha. Evet. Para consolar um pouco, uma gotinha de esperança por ainda vermos sinais de ranking por aí. Por exemplo, o povo já se tocou que a sincronia deles continua, pois é constante eles estarem online ao mesmo tempo, terem postagens que parecem assim combinadas e até viagens coordenadas. Os fãs estavam na expectativa para verem Hande e Keren juntos na live na conta do Instagram do ator Uraz. Mas não foi assim, pois Hande só participou como doadora como no ano passado e não esteve no ao vivo. Ela, que já está de volta em Istambul, postou stories e também fotos com sua irmã Ganzi e a sobrinha Mavi. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Buradayız. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. A live era uma campanha para prevenir o abuso infantil na Turquia, onde artistas se reuniram voluntariamente a fim de chamar a atenção sobre o maltrato infantil, sensibilizar a sociedade e prestar assistência para a associação UDIM. Uraz brinca lembrando que no ano passado Keren teve dificuldade para se conectar e, como o ambiente estava escuro, quase não dava para vê-lo. Lembram? Hanka estava nas Maldivas. Sırada geçen sene bağlanmakta çok zorlandığımız ama şimdi umuyorum şak diye bağlanacağımız bir konuğum var. Gerçekten dünyanın neresinde acaba, insan merak ediyor. Merhaba Kerem. Merhaba Uraz. Yüzünü görüyoruz, aydınlıksın. Okey. Güzel başladık. Evet, hemen dahil olup yardım alabileceğiniz bir adres var artık. Bunlar nereler? İzmir, İstanbul, Mersin, Erzurum, Konya, Mardin, Antalya, Van, Kayseri, Ankara, Ordu önleme merkezleri açtık. Geçen sene burada yaptığımız yayın sayesinde, buradan topladığımız bağışlar sayesinde. Yine bağış yapıyoruz. Fonlamaya devam edebilmek için bu merkezde bir o kadar kıymetli. ucim.org.tr İnternetten girip oradan hemen abonelik gibi bir şey olarak düşünebiliriz, evet. Bunu her ay. Bir şeyler bağışlayabiliriz. Müthişsin Kerem. Çok teşekkür ediyorum. Yani her seferinde o burada olman, yani süper kahraman.
Harikasınız ve yani buna katılan herkes harika, o yüzden teşekkürler. Abi çok sağ ol. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falan filan.